Olá, galerinha. Boa noite. Hoje eu dando entrevista mais cedo. Hoje o horário tá estranho, né? Vamos começar um pouquinho mais cedo, mas não tem problema porque a convidada é muito especial. E hoje, no terceiro episódio dessa quarta temporada, eu tô muito feliz mesmo de receber mais uma vez essa pessoa que é tão querida, essa profissional que é tão espetacular, que já era uma referência para mim antes de me tornar jornalista e agora mais ainda. E é a segunda vez que ela vai estar aqui no Dani Entrevista. Quem será, hein? Neila Medeiros, é ela mesma. Radialista, publicitária, jornalista, apresentadora, mãe, esposa, a mulher multifunções. Então deixa eu chamar logo ela aqui para que a gente possa iniciar a nossa live, porque hoje tem muito bate Filtro, né, aqui. amiga? Que ninguém Não merece tô me te ver assim vendo. já, né? Vou botar esse... Me viu? Não tô te vendo. Não, tô Bem. te vendo e não tô te. Aliás, tô te. Ah, agora eu te vi. Tava te ouvindo e não Ah, tava te vendo. eu Agora eu acho que tô ele te tá vendo. esperando eu achar meu filtro. Acho que ele foi legal comigo. Tudo bem? Seja... Tudo jóia, seja bem-vinda, lindona. Que alegria te ter aqui de novo. Tô muito feliz de te ter aqui. Muito obrigada por ter aceitado mais uma vez o convite, viu? Você tá linda de cabelo curto e eu tô muito desinformada, né? Porque eu falei que você tava na segunda temporada e você tá na quarta. É isso? Ah, É a quarta Jesus. temporada, é a sua segunda participação e eu tô na quarta. Meu Deus. Passando informação errada. Que jornalista é essa, eu, né? De forma nenhuma, é a correria da vida, não tem problema, sua segunda participação e eu estou muito feliz. E eu vou ressaltar aqui que essa temporada é especial porque eu tive que fazer a seleção das lives mais vistas, mais comentadas, mais pedidas. Então eu estou trazendo de volta aqueles convidados que foram mais vistos e você foi uma delas. E quando eu anunciei que a Neila Medeiros ia estar aqui de novo, foi o maior sucesso e eu estou muito feliz. E eu quero começar essa live já recebendo todo mundo que está aqui: Márcia Ramos, Reuter Stein, o Juninho, o Thiago Rodrigues, Enéas da Silva, Abinael, o Ítalo. Gente, tem muita gente boa aqui. Juninho! Francisca de Cássia, Daniel, Sávio, Alex, André. Gente, tem muita gente bacana. Pode ir entrando, pode colocar sua pergunta para a Neila, sua demonstração de carinho. A gente vai intercalando aqui com a pauta. 1 hora para a gente conversar com essa mulher maravilhosa. Neila, Vamos. atualiza a sua vida. Eu sei aí que tem novidade, tem um podcast, tem novos veículos de comunicação, tem novos trabalhos. A gente quer saber tudo que aconteceu na vida da Neila Medeiros de abril, quando você esteve aqui, até agora. Como é que tá a sua vida, Vixe, lindona? Maria, é uma viagem. Faz Nossa um Senhora, é resumo. uma viagem de foguete. Você vai lá no cosmos e volta, porque muita coisa aconteceu. Eu arrisco dizer que nem é a mesma Neila que está aqui, é outra Neila, completamente diferente. Nesse tempo todo, eu saí da TV, eu vivi um tempo sabático, eu toquei meu podcast, fiz a primeira temporada. Estamos elaborando a segunda e fazendo lives das Santas Insanas, que está sendo muito legal. A gente fez a segunda essa semana e foi uma repercussão super gostosa, porque a cada live que a gente faz, a gente tem mais interação e mais pessoas entrando na nossa página e comentando e se abrindo. Eu estou com uma psiquiatra e uma sexóloga, então as pessoas colocam o coração para fora. E isso muito me interessa. Virei ceramista de Vera nesse meio tempo. Comecei a trabalhar com uma equipe nova de São Paulo, muito legal, leandro.com. Beijo, meu amor. Tô com um projeto novo, tô com uma proposta de trabalho sendo analisada. Tem tanta coisa acontecendo, cara. E eu acho que nesse meio tempo, muita terapia, muito autoconhecimento, muito chocolate, Necessário. muito chocolate. Oh, coisa boa. Muita planta, muita minha filha, muito tudo, assim. É tanta coisa, Dani.
tanta coisa. Você tem que escolher um assunto. Foi uma renovação de vida, né? É, uma mudança total, uma mudança total. Esse podcast foi ideia sua? Você foi convidada para fazer? Fala dele, porque a gente vê estourado aí nas redes sociais, a Então, gente viu que foi um sucesso. Como é que surgiu esse podcast? olha, eu estava afim já de fazer algum trabalho mais firme na internet, né? Eu ainda estava na TV quando eu tinha esse desejo de entrar com mais presença na internet, mas fazendo uma coisa que fizesse sentido para mim, né? Eu queria fazer algo que fizesse sentido para mim. Eu acho que a internet ela é muito instantânea, você tem um feedback muito rápido, é muito honesto, que eu acho muito legal, assim, é uma forma de trabalhar muito diferente de televisão, porque você tem um contato direto ali, né? E eu sentia muito essa falta. E aí, eu já tinha conversado com as minhas duas parceiras de podcast, eu já tinha entrevistado as duas em lives, eu já tinha uma... A sexóloga eu conhecia mais, mas a psiquiatra eu só tinha conhecido de uma live que eu fiz, e eu acompanhava as redes sociais dela, e eu achava ela muito legal, assim, o conteúdo dela, a forma dela se expressar na internet, a linguagem dela e a simplicidade com que ela tratava de temas muito profundos. Ela é uma psiquiatra super conceituada. Ela dá aula em congresso de psiquiatria, né? Super cabeçona. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma intimidade com a internet, uma forma de falar que todo mundo entende. E eu achei que era muito legal a gente fazer alguma coisa juntas. E convidei elas para a gente fazer uma sequência de lives, olha só. E aí, essa história de sequência de live para falar sobre nossas áreas de atuação, que é comunicação, saúde mental e sexualidade, a gente achou que era muita coisa boa para passar rápido numa sequência de live, assim, de uma semana. Aí a gente decidiu fazer algo mais firme, né? Mais consistente. E a gente decidiu fazer um podcast. E nessa época, o Jornal de Brasília falou assim, cara, eu quero botar o podcast de vocês no ar. Então, os meninos fizeram um convite para a gente ir para o Jornal de Brasília. E a gente foi. Não tinha pretensão de nada. A gente só queria se juntar para falar, entendeu? Para conversar. E funcionou super bem. A gente tem uma química muito legal. A gente discorda às vezes. E isso também é muito rico. A gente viaja muito no podcast, porque a primeira temporada, tipo, não foi como a gente esperava, não foi como a gente planejou, mas foi um aprendizado de como fazer podcast, né? E a gente falou assim, quando terminar a primeira temporada, não vamos engatar a segunda já, não. Vamos repensar o que a gente quer melhorar para começar a segunda. E nesse intervalo, a gente fica conversando com o público. Então, as pessoas têm sugerido temas, a gente tem conversado sobre os temas da semana. E a gente está se enriquecendo para fazer a segunda temporada já com as modificações que a gente quer. Mas está sendo uma delícia, assim. É uma das coisas mais gostosas que eu tenho feito de trabalho, além das minhas lives, que também, para mim, tem sido demais. Em relação ao veículo, Neila, você sentiu alguma dificuldade? Foi gostoso de fazer? Porque você já é radialista, né? Mas o podcast é uma novidade que veio. Você saiu da televisão e encarou um podcast. Como é que foi para você encarar essa realidade aí atrás das câmeras e essa nova tecnologia? Como é que foi? Foi uma delícia, porque podcast é muito rádio, né? Eu fiz um pouco de rádio, mas muito menos do que eu gostaria, assim. Foi uma coisa muito de passagem. E não era ao vivo, eram gravações. Eu fazia spots de rádio no começo da minha trajetória profissional como publicitária até. E eu queria muito fazer rádio. E nesse aspecto foi muito legal, assim. Lógico que a gente pega a dinâmica diferente, porque a gente tem dentro do estúdio, a gente filma o podcast, ele vai ao ar pelo YouTube, né? E pela plataforma do Jornal de Brasília, pelo site. Mas a gente tem o áudio depois, assim, a gente gostaria que tivesse, tecnicamente, a gente gostaria de fazer diferente. Queria acrescentar uma edição, queria colocar mais música, queria fazer uma série de coisas. Mas tem a história do ECAD, né? Você não pode chegar lá e escolher a música que você quer e botar para tocar. Então, você tem todo que é muito como televisão. Então, assim, não foi do jeito que a gente idealizou, que eu idealizei no começo, com o roteiro que eu fiz, porque eu saí de televisão super amarrada com a história do roteiro, né? E é uma coisa que eu desapeguei demais de roteiro, assim. Isso é uma coisa que não... A internet te faz perder essa necessidade de seguir o roteiro, né? É muito orgânico. Então, assim, isso está sendo também uma liberdade de trabalhar que eu não tinha. Apesar de eu
eu sempre ter tido uma liberdade incrível para trabalhar na televisão, mas essa liberdade da internet de você fazer do seu jeito, assim, totalmente, até escolher assuntos e trazer pessoas e poder falar sobre coisas abertamente, isso está sendo muito legal, assim, está me libertando de uma série de coisas. E mesmo porque o podcast você pode ouvir em qualquer lugar, né? É algo novo que veio para facilitar essa comunicação e para aumentar essa comunicação que você pode ouvir na academia, você pode ouvir no trabalho, você pode ouvir no carro, né? É muito gostoso esse novo veículo de comunicação e esse de vocês é muito bacana. E o tema que eu escolhi hoje para conversar com a Neila Medeiros tem tudo a ver com ela, tem tudo a ver com esse novo trabalho que ela está fazendo, com o trabalho que ela já fazia, imparcialidade jornalística. Será que existe realmente essa tal dessa imparcialidade? Será que é possível a gente fazer ela a ferro e fogo? Então, eu quero ouvir a experiência de tantos anos aí de jornalismo. Neila, aqui o meu público é de estudantes de jornalismo, de jornalistas e de gente que só assiste, mas que admira o jornalista que traz a notícia para nossa casa. Então, você, como experiente no jornalismo, eu quero que você fale para mim, para você, na sua opinião, o que é essa imparcialidade jornalística? Eu acho que hoje, 2021, ela está muito mais perto de um ideal ou de uma ideologia do que uma prática, assim, sabe? E eu acho que essa transformação de comportamento, ela tornou isso mais aberto, né? É como se, por exemplo, antigamente você tivesse que ser imparcial de qualquer maneira. E como a internet trouxe um posicionamento de cada pessoa, você tem uma rede social para expressar a sua verdade. Pelo menos é o que as pessoas querem ver, né? Lógico que nem tudo que está na rede social é verdade, ou é só uma parte da verdade, porque geralmente na rede social as pessoas gostam de expressar o que é legal. Agora que já existe mais uma movimentação de ativismo, de você, né? Mas eu acho que, assim, não deixa de ser uma segmentação de assuntos, né? Então, você acaba buscando aquele assunto que você quer. E essa é uma proposta de consumo de conteúdo hoje, como o podcast que você falou, como os canais de streaming, como os jornais que também foram para esses canais. Porque é o mesmo jornal, ele está ali na televisão naquele horário, mas você tem a liberdade de assistir numa outra hora, porque naquele momento você não pode, você pode ligar e assistir depois, você pode ouvir do carro. Então, assim, as pessoas estão se servindo, mas é um self-service de conteúdo, né? Então, como a internet trouxe essa possibilidade de você segmentar e você ir para onde você quer, escutar o que você quer, ir para especialistas na área que você quer, eu acho que o jornalista ele foi meio que seguindo esse caminho e se posicionando. E as pessoas já sabem mais ou menos qual é o posicionamento de cada emissora, qual é o posicionamento de cada profissional. Então, ela vai em busca daquilo, né? Tem as emissoras que têm uma opinião mais para a esquerda, outras têm uma opinião mais para a direita. E se você está afim de buscar a informação da direita ou da esquerda, você acaba meio que escolhendo qual canal que você quer, qual veículo que você quer. Eu acho que isso hoje é muito mais explícito, né? E deixou de ser uma regra sine qua non. Lógico que você vai encontrar em veículos pessoas que têm um posicionamento mais de não opinar ou de não falar o que pensa sobre uma série de assuntos. Não estou falando só de política, nem de nada disso, não. Mas você consegue hoje perceber que quando você liga num canal ou num produto jornalístico ou até no entretenimento, as pessoas estão se posicionando, né? Você sabe que tem um jornalista que ele comenta, ele fala, ele dá a opinião dele, você sabe mais ou menos como ele pensa. Eu gosto daquele jornalista porque ele pensa mais ou menos como eu. Eu não gosto daquele porque eu não gosto do que ele fala. E você vai direcionando. Eu acho que isso hoje é uma coisa muito mais real do que um jornalismo imparcial, sabe? E às vezes você pode estar num veículo que tem um posicionamento mais diferente do seu e não significa que você tem o mesmo posicionamento do veículo. Às vezes você está ali exercendo um trabalho profissional e você não é uma pessoa que necessariamente pensa como a ideologia daquela empresa, mas você está ali fazendo um trabalho profissional e sendo um pouco mais neutro dentro do seu posicionamento. Isso existe também. Exatamente.
Você me lembrou de uma coisa. Essa semana eu estava conversando com o Roberto da CNN e ele falou e ele me falava justamente isso que você me falou agora. O jornalismo está tão segmentado que os próprios ouvintes, os próprios telespectadores agora já escolhem o que eles querem ver, né? Eles já vão direcionados ou para o streaming ou para a televisão, já tem um público certo, né? Já não é a Brasília inteira que vai assistir o jornal tal, de tal hora. Brasília inteira não vai estar mais ligado às 19 horas no jornal tal, porque tal público vai estar na televisão, mas tal público vai estar no podcast, tal público vai estar na internet, no Instagram, Dani, né? Ficou segmentado. E te interrompendo já, isso reflete na audiência da televisão também. A audiência da televisão está caindo vertiginosamente, entende? Se você for analisar as audiências hoje, elas são completamente diferentes de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, entendeu? Total. Isso depende cada vez menos de um apresentador ou de uma linha ali jornalística. Isso depende muito mais do mercado, sabe? De como ele se comporta e do público mesmo. Aquele público está acostumado a fazer o quê? Dependendo daquele horário, o que aquele público que está acostumado está fazendo? Ele está na escola, ele está no trabalho? Quem é o público que está assistindo ali? Esse público tem TV aberta, mas tem canais de streaming? Não tem? Tem celular à mão para poder acompanhar? Então, a TV aberta ela está ficando muito mais para pessoas que não têm esses outros recursos de assistir do que geral. Porque quem tem geral, as pessoas no geral estão assistindo menos televisão, né? Se você for acompanhar as audiências hoje dos principais jornais locais, elas são baixíssimas. As audiências hoje são baixíssimas. Se eu for acompanhar hoje quais as audiências que dão o jornal que eu apresentava, ou da noite, ou da concorrente, elas não conversam mais com as audiências que a gente tinha no ano passado, nem no ano retrasado, entendeu? Isso tudo mudou. Mudou demais. De forma nenhuma. Às vezes nem essa mudança, assim, mudou fulano com Beltrano, o da manhã passou para a noite, da noite... Isso não reverte mais. Ou pelo menos não tem revertido, né? Em audiência. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mesmo porque você vê, no mesmo horário que começa o jornal na TV, você liga a internet, eles estão fazendo a mesma transmissão no celular, né? Eles estão partindo para outros meios, invadindo a internet, porque só a televisão não tinha. Ou você assistia na televisão, ou você não tinha. Existia esse argumento, não colocar simultâneo porque vai tirar telespectador da televisão. Eu discordava, porque eu achava que quem estava na televisão era quem ia estar necessariamente lá no celular, entendeu? A pessoa que está no celular é porque ela não está diante de uma televisão. Às vezes ela está no trabalho, ou às vezes ela está em trânsito. Então, eu acho que são públicos diferentes. Você vai para o veículo que está à sua mão naquele momento. Sim, completamente. Já puxando esse gancho, Neila, de internet, eu quero que você fale aí, na sua experiência, a gente está falando aí de novas tecnologias, de internet, de redes sociais. Você acha que foi um empecilho ou você acha que foi uma abertura para que essa imparcialidade ganhasse uma nova visão diante da sociedade? Porque imparcialidade, na teoria jornalística, é a gente dar a notícia e deixar que o povo tome a sua decisão, né? Tome o seu lado. Mas hoje, como você mesmo falou, é muito difícil, né? Principalmente pela segmentação que o próprio povo já tomou, né? De lado A, lado B, né? Política, eu vou puxar para esse lado, eu vou puxar para esse lado. E as próprias TVs já perceberam isso. Você acha que a internet facilitou isso? É um empecilho? É bom? É ruim? Qual é a sua visão disso? Eu acho que o caminho da internet, ele meio que é inevitável, sabe? É como se você imagina uma tsunami que vem chegando e arrastando tudo que vê pela frente. Você não consegue segurar uma tsunami. Você pode ter um grande prédio, uma grande construção, a tsunami vai passar e vai levar. Eu acho que a internet ela é muito assim, ela era um comportamento, ela é um veículo que tinha que chegar, ninguém tem como segurar, não tem como evitar, isso faz parte desse momento que o planeta está vivendo, ela ia chegar de qualquer maneira. Então,
depende de como você enxerga isso e de como você se adapta a essa nova realidade, né? É realidade inevitável. Se a televisão se vai para se ampliar, ela vai acompanhar a onda, ela vai pegar a onda, né? Mas se ela não consegue se adaptar, não for maleável, ela vai perecer com essa tsunami que vai chegar, né? Então, eu acho que a televisão, ela foi enxergando o seguinte, eu preciso estar também na internet, que foi como todo mundo falou que a televisão ia acabar com o rádio. Não acabou com o rádio. E hoje o conceito de rádio está voltando com o podcast, que é um rádio streaming também, que você também é a mesma dinâmica. Eu vou assistir o que eu vou ouvir o que eu queria, mas eu vou ouvir na hora que eu quero, do jeito que eu quero e o que eu quero. E que eu acho que valorizou de novo o rádio, que estava um pouco ali de lado, né? Você trouxe um novo significado para o rádio. E a televisão é a mesma coisa. Então, assim, aí os programas da televisão migraram também para a internet. E se você hoje for parar para pensar assim, Band News, CNN, Globo News, Jovem Pan, os canais todos estão tendo o seu jornalismo forte, opinativo, circulando ali 24 horas, uma coisa que a televisão não tem mais aberta. A televisão aberta, dentro da programação, ela tem os horários jornalísticos. Mas no streaming você tem canais de notícia, que fica ali 24 horas reverberando notícia e comentando você está entendendo? Então, assim, é uma forma da televisão se valer da internet, se adaptar e estar presente em outras plataformas. Então, isso é uma necessidade e que quem não acompanhar vai ficar para trás. Então, é muito natural que a TV esteja também na internet. Então, nesse aspecto, eu acho que se ela souber se adaptar, e se ela souber pegar esse filão de mercado, ela não acaba. Ela só flui. Até porque os anunciantes de televisão migraram muito para a internet, porque era mais barato você investir em internet, você tinha um alcance muito maior, porque você tem muito mais audiência do que na televisão. O custo da internet é muito menor do que o custo de você manter uma emissora de televisão. E se você for parar para pensar, as emissoras elas estão enxugando cada vez mais o pessoal, elas estão cada vez mais. Estão buscando, como é que se diz, usar cada vez mais equipamentos modernos que tirem, muitas vezes, a vaga do profissional, que tem um custo, né? Os profissionais que estão ficando, eles acabam desempenhando mais de uma função para valer mais como 2, como 3. Eu acho que nessa onda aí, os direitos trabalhistas também se modificaram, sofreram uma modificação agora, que você foi tirando um pouco mais do custo de quem paga um profissional. E, de uma certa forma, alguns profissionais de televisão migraram para a internet também, para esses outros canais, né? Tanto da televisão na internet, como criaram seus próprios canais e tiveram a liberdade de usar o seu poder de comunicação para se expressar de uma nova maneira, sem a caixa da televisão, né? Puderam ampliar a sua comunicação. Ampliar mesmo porque é isso que você falou. O mercado de televisão ele está cada vez mais enxuto, né? Então a gente tem que realmente buscar novos horizontes. Falando dessa diferença aí de TV e de internet, eu já vou te fazer uma outra pergunta. Você que vem de uma experiência de TV de muitos anos, existe temas mais delicados, mais complexos? Não sei se hoje tem essa diferença, mas você que já tem essa experiência, tem temas que a gente pode ser mais ou menos imparcial na TV aberta e na internet eu posso ser menos ou mais imparcial? Tem essa diferença? Tem alguma cobrança da emissora, do veículo que você tá? Quando você estava na TV, tinha algum tema que você podia dar a sua opinião? Porque no jornal a gente sempre via que você dava a sua opinião, você falava realmente a sua opinião sobre a notícia que você estava dando. Tem essa diferença de opiniões de acordo com os temas? Engraçado você perguntar isso, porque eu acho também que o mercado está mudando, né? Por exemplo, não que alguém tenha chegado para mim na minha vida profissional dentro do SBT e tenha dito assim, sobre esse assunto não se fala. Ninguém nunca falou isso para mim, né? Eu acho até que a gente teve sempre muita liberdade para falar o que a gente pensa, assim. Eu, pelo menos na minha vida profissional dentro do SBT, nas praças que eu trabalhei,
Isso nunca foi dito para mim. Olha, você não pode falar sobre isso, você não deve falar sobre isso. Lógico que você tem um entendimento, você tem o bom senso de que tem certas coisas que é melhor você não mexer. Você conhece o posicionamento mais ou menos da sua empresa, a linha editorial da imprensa que você trabalha. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você não vai chegar lá e ficar cutucando onça com vara curta, né? E também, eu acho que eu continuo pensando da mesma forma. Eu acho que opinião é uma coisa que você dá se te pedirem. Você não tem que ficar dando sua opinião. Quem quer saber a sua opinião? Quem é você? Se eu sou um colunista e eu sou um especialista naquele assunto, eu posso ser uma comentarista. Aí eu tenho embasamento, as pessoas sabem que eu tenho conhecimento, a minha opinião é importante, elas querem saber como eu penso. Se não, eu não preciso ficar dando minha opinião. É como se, ela dá opinião, ela tem credibilidade. Às vezes eu acho que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Eu já escutei isso uma vez de um chefe meu. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Verdade. Então eu acho que a opinião é uma coisa que você tem que usar com doses assim, sabe? Muito bem pensadas. Nunca chegaram para mim falando não fale sobre isso. Mas eu sei que de uns tempos para cá, a situação política do país ela foi ficando cada vez mais sensível, né? O país foi ficando muito polarizado. E na área da política, por exemplo, é algo que desperta feras de todos os lados. Às vezes você fala uma coisa que você pensa, tem os haters do outro lado falando, mas você pensa isso, você fala isso. Isso de todos os lados, não estou defendendo ponto de vista nenhum aqui. Então, cada vez foi ficando mais difícil você chegar e falar abertamente o que você pensa, porque existem forças hoje muito fortes combatendo isso. Mas, por exemplo, eu já tive em contato com algumas emissoras, desde que saí da minha emissora, e já me foi feito convite, inclusive, para comentar. Quero que você venha para comentar, né? E eu deixei bem claro em algumas situações de falar assim, não quero comentar, não me sinto à vontade para comentar, porque eu não acho que eu sou uma comentarista. Eu não sou uma pessoa especializada, tipo assim, eu não vou... Neila, você, por favor, você pode trabalhar na área de esporte agora? Eu quero que você seja comentarista de esporte. Não me sinto preparada para isso. Porque essa não é a minha praia, essa não é a minha linha. Então, assim, não vou aceitar um convite, por melhor que ele seja, para ser uma comentarista de esporte. Entendeu? Eu acho que isso é bom senso. Mas o que eu estou querendo explicar com isso é que já existem convites para que o profissional vá para a emissora para comentar. Entendeu? O que antigamente era algo que você era muito específico. Hoje você já tem emissoras interessadas em comentaristas. Entende? Então, assim, isso só mostra... É para gerar polêmica, né? Isso só mostra que o cenário muda, que o posicionamento hoje é algo que no mercado ele vale algo. Entendeu? E se antigamente a política a empresa não quer quem comente, hoje já é uma política de mercado em várias emissoras. Não é em uma ou em duas, né? Então, assim, isso está mudando. Isso é uma mudança de mercado. É o que a gente vê muito na internet, né? Semana passada eu fazia uma live com o Dionísio Freitas sobre credibilidade jornalística. E a gente falava isso, o risco da internet de ter muitas pessoas opinando sobre notícias, sobre fatos que estão acontecendo, e aí a gente cai no risco de colocar a vida de alguém em risco ou de liberar uma fake news, né? Aí a gente cai nesse risco de dar a nossa opinião, igual você falou, sem pedir, né? Porque a gente tem um celular na mão hoje em dia e a nossa opinião e a nossa palavra chega a milhões de pessoas em questões de segundos, né? E isso o alcance da internet hoje é muito maior do que a televisão, né? E isso é muito perigoso. E infelizmente a televisão está de olho, alguns canais estão de olho na internet, em muitas pessoas que fazem isso, né? Até o Roberto da CNN me falava isso essa semana, que infelizmente tem canais que estão de olho nessas pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho na internet, de comentários, mesmo que sejam maldosos, mas que estão alavancando a audiência, que estão chamando o público para
polêmica mesmo, né? Sim, sim. Polemizar mesmo. Por esse lado, como a gente está vendo que isso já é uma realidade, que a gente até falou no começo da live, como isso virou não vou dizer nem que é uma condição, porque não é, mas como isso virou o padrão do mercado, o fato de ser Sim. totalmente aberto e escancarado isso, de uma certa forma, já é um filtro, entendeu? Então você já sabe, assim, Sim. pelo menos não é uma coisa camuflada. E isso eu acho que é benéfico, porque pelo menos você já sabe, olha, aquela emissora tem esse posicionamento e dentro daquela emissora, aquele profissional defende esse ponto de vista. Aquele outro profissional defende aquele ponto de vista. Aquele profissional não se posiciona. Porque pelo menos você sabe o que está acontecendo. Entendeu? Ruim, eu acho, que era, ou talvez ainda seja em alguns lugares, que aquela coisa está subentendida. É como se fosse uma Sim. mensagem subliminar. Isso eu não acho legal. Mas quando o mercado é franco e fala assim, olha, a gente aqui pensa assim, esse programa dentro dessa emissora tem esse posicionamento. Assiste quem quer, entendeu? E já Sim. esse outro programa no outro horário, ele já tem um posicionamento diferente. Isso é rico. Já que o negócio é às claras, que você tenha uma grade equilibrada, que você possa misturar opiniões, entendeu? Se você quer um canal de opinião, você tem. Se você quer um canal neutro, você tem. Se você quer Sim. um canal que tem programa de opinião e não opinião, opinião para cima, outra para baixo, isso é uma concorrência, mas isso é um cardápio para as pessoas escolherem, entendeu? E quem sou... Diferentes visões, né? Sim, e quem sou eu aqui para falar que tá errado? Eu não sou dona de emissora, entendeu? Eu não tenho não sei quantos funcionários, eu não sou da área comercial, que eu não sei onde o dinheiro entra ou não entra. Quem sou eu? Sim. O que eu acho é que é importante que as coisas sejam claras para quem está assistindo saber o que está assistindo, para não ser levado por uma mensagem subliminar, mas ele tomar uma decisão. Inclusive, o que às vezes é muito difícil, até para mim, você assistir um programa que seja completamente oposto ao que você acredita, para você também entender o outro lado, se embasar, saber como é que o outro lado funciona. Eu tô aprendendo muito sobre isso, porque eu tinha meus limites, assim, de falar, não quero ouvir, eu não quero nem ouvir, eu não quero nem... Mas é importante você saber o que tá rolando, entendeu? Então, eu acho Sim. que é legal quando você tem essas opções, mas você sabe que elas estão ali para você poder saber onde você tá pisando. Mesmo porque o povo não é bobo, né? Mesmo porque tem muita informação à disposição e o povo não é bobo. O povo percebe realmente essa divisão de opiniões. E é o que você falou, ele já identifica. Aquele apresentador ali, ele fala sobre determinado aspecto, ele tem aquela opinião, então eu vou assistir, ou senão eu vou para tal canal porque eu não gosto daquele ali. Então o povo já tem aquela mente E um direcionada, né? exercício legal, E Dani, é você, rapidinho, é você pegar a sim, mesma notícia e você ver como ela é passada por veículos diferentes, que tem posicionamento sim, diferente, porque você vai ter exatamente. meio que ali um advogado do diabo dos dois lados. Tem um lado da imprensa que Exatamente. vai falar assim, isso é um absurdo, e o outro vai falar assim, ainda bem que isso aconteceu. E aí você É, decide o que é e o que não é. Eu é. acho que jornalismo é isso, E a gente, é, é você botar os dois pontos e a pessoa é que decide. Eu não tenho que dizer que é o que não é. Mas pelo menos quando o negócio está explícito, você sabe que você. Se eu quero ver o posicionamento desse lado, eu vou para aquele lugar, para aquele programa, ou para aquela emissora, ou para aquele jornalista. Eu vou ver a visão dele, que eu sei que é a visão desse lado, e eu vou ver o oposto dele para ver a visão do outro lado, para poder entender o que está rolando no cenário. não, e nisso aí agora você falou tudo, porque muitas vezes a gente liga num canal, tá passando uma notícia, você muda de canal, tá passando a mesma notícia, mas são reportagens completamente diferentes, Sim. são interpretações completamente diferentes. E isso é muito bom pra gente analisar. Deixa eu dar um tchauzinho aqui para quem tá entrando. O papo tá tão gostoso que a gente vai esquecendo de quem tá assistindo com a gente. A Maiara, oi, Neila maravilhosa, tá mandando um tchauzinho para você. O Douglas Lemos está aqui com a gente. A oficial das Mini Albani está aqui com a gente. A Nenega Alencar, acho que é isso. Maiara Magda,
Cari Carves, vejo isso muito nos jornais hoje. Dá para saber de qual lado cada um é. Exatamente, o povo tem essa percepção. Era justamente o que a gente estava falando, né, Neila? O povo não é bobo. Estou amando a conversa, que bom. Vamos lá, vamos continuar o papo com a Neila, porque, olha, quando o papo tá bom, o tempo passa assim, ó, e daqui a pouco tem mais live no canal da Neila. Neila, lá no seu podcast, agora eu quero saber, é um outro veículo, você saiu da televisão, a gente está falando de imparcialidade na televisão, agora eu vou para o rádio, né? É um outro veículo, é um outro formato, é internet, é moderno, é atual. Tem essa questão de imparcialidade, ou você fala abertamente, principalmente porque lá vocês têm questões sobre sexualidade, sobre temas que são teoricamente mais polêmicos. Vocês têm, assim, um certo filtro? Tem alguma limitação? Ou vocês podem debater normalmente? Vocês colocam para que o público decida? Como é que é essa questão da imparcialidade no podcast? Cara, eu acho que é livre. Assim como a minha live, que tem o nome de Live Livre, que eu tenho mais liberdade para falar sobre tudo que eu não podia falar na televisão, o podcast mais ainda. E é justamente isso que é legal, porque às vezes a gente discorda, nós três. Às vezes cada um pensa de uma forma e a gente fala assim, mas sério? Por exemplo, teve um dia que a gente falou sobre namoro de aplicativo. Como é que é hoje que as pessoas estão acostumadas e é normal? A praça de encontro dos nossos avós hoje é o aplicativo. Você vai lá, escolhe no cardápio o que você quer e você encontra com a pessoa. E aí eu fui falar para as meninas o seguinte, cara, eu não tenho aplicativo porque eu tenho um relacionamento massa. Sou casada, tenho uma filha pequena, já vivi tudo na minha vida, já vivi de tudo, já fui solteira, já fui dar balada, e hoje eu tenho meu marido, que eu amo, que era meu crush, casei com ele, quero ficar com ele pro resto da vida. A gente se ama apaixonado. Então, coisa boa. Eu não peguei a fase de aplicativo. Mas aí eu fico pensando assim, gente, eu falei para as meninas no podcast, eu não teria coragem de escolher alguém no cardápio e levar para minha casa. Aí, sério? Eu falei assim, gente, sério? Mas parecia que eu era da década de 40 e ela de 2059. Eu falei assim, gente, vocês estão quem é você? Tipo, eu super antiquado, então... Mas sério, que é igual encontrar no bar e levar pra casa. Eu falei, sim, mas eu não tô falando que você não vai levar, eu não tô questionando o que você vai fazer com a pessoa. Eu só tô falando o seguinte, pra minha casa eu não vou levar. Ah, a Luísa entrou aqui, Luísa Miranda, sexóloga. Beijo, louca. E aí eu falei assim... Seja bem-vinda, Lu. Eu tô falando que a gente discorda no nosso podcast, Luísa, e é o máximo. E eu tô dando esse exemplo. Eu falei assim, não, leva pra qualquer outro lugar, mas não pra dentro da sua casa. Porque vai que a pessoa é doida, ela sabe onde você mora. Você tá entendendo? É perigoso, né? Então, tipo isso. E aí as meninas falam, não, que viagem, que não sei o quê. Aí, o legal é porque as pessoas começam a comentar, né, no podcast. Elas falam assim, cara, eu sou que nem você. Aí a outra fala assim, eu não, eu sou igual a psiquiatra. Então, isso é muito legal, entendeu? Porque o importante é que tudo seja falado. E às vezes eu ainda fico assim, eu procuro a palavra certa para falar em alguns momentos. Eu sou muito mais solta, né? Aí vem a Luísa, que é sexóloga, e fala o nome mesmo, assim, sabe? Abertamente. Ela fala o nome das nossas partes do jeito que você fala com a amiga, quando você tá falando um assunto bem... Ó, tá vendo? Eu não falo aqui, eu fico com vergonha. E ela vai lá e ela escancara, ela bota pra jogo a palavra e você fala assim, nossa, amiga, até eu me assustei. Então, isso é muito legal, porque a gente fala dos assuntos mais profundos, assim, não me interessa, Dani, seja superficial, assim, en passant. De superficial, basta a TV aberta, não no sentido de que as coisas não são válidas, mas no sentido que não há tempo de você se aprofundar, né? Quando você tá num podcast... Sim, estão moldadas, né? Você tem que um pouquinho de cada coisa, porque o tempo é curto. Mas num podcast, que é uma coisa segmentada, você vai falar profundamente sobre um assunto. Então, o máximo que a gente conseguir aprofundar naquele assunto é válido. E entram as opiniões, e entram as questões das pessoas. E a gente fala de coisas muito sérias. Apesar da gente brincar, descontrair, acaba passando muito rápido, a gente fala de coisas muito sérias. A gente já falou de libido feminina, de masculinidade, de comunicação entre bolhas, como é que a gente lida com as diferenças sociais, relação com os pais,
né? Eu sou de uma geração que hoje está fazendo terapia para lidar com os pais por causa do autoconhecimento, que já está numa fase da vida que você fala, peraí, isso não faz De mais. ansiedade, eu já vi vocês falando, muito bacana. Então, assim... São temas atuais que a gente precisa saber. Sim, e como a gente está no intervalo de uma temporada para outra, e a gente decidiu fazer lives semanais, a gente pega o tema da semana. A gente falou sobre luto, sobre morte na semana passada, eu acho que teve a história da Marília Mendonça. Então, as meninas Sim. falaram muito sobre temas que chegam no consultório, né? Como cada um lida com as informações. Aí uma falou que queria, tipo, por exemplo, a psiquiatra, que ela tem uma vida muito mais presencial, tipo assim, morreu, acabou. Eu não quero, para ela, morrer de uma vez é muito pior. Ou morrer dormindo, que é o sonho da grande maioria das pessoas, morrer dormindo. Ela fala, tá louca, se eu morrer dormindo eu vou ficar muito puta. Ela falando, né? Olha só, se eu morrer eu vou ficar puta. Porque eu não tive tempo de me despedir, porque ela acha que a despedida é aqui, que quando acabar já era. Já eu que tenho um espiritualista, eu falo assim, não, cara. Mas também tem um preço de você ter tempo de se despedir, você lidar com a possibilidade da morte iminente. É. Então, assim, é uma viagem, porque a gente fala de temas que são comuns a todos nós, com toda a liberdade. E não tem essa de imparcialidade, não. Eu falo mesmo, eu passo por antiquada, entendeu? Eu passo por cri-cri, porque ali é a gente jogando a nossa verdade na mesa. Não tem espaço para superficialidade, sabe? É muito bom. Mas é bom que é um self-service que te dá a oportunidade de refletir, né? De parar para refletir. Sim. Eu tenho agora uma surpresa para você, Neila Medeiros. Nessa temporada, eu estou fazendo uma surpresa para todos os meus convidados. Em agradecimento, porque a primeira live foi maravilhosa, a segunda está sendo mais ainda. Como eu estou trazendo de volta, porque foram as mais pedidas, eu tenho uma surpresa para vocês. Segura aí. Eita. Segura aí, segura aí, segura aí. Que a sua surpresa vai entrar. Ixi, vai entrar? Conversei com essa surpresa essa semana. Vai entrar ao vivo. Uma surpresa! Eu falei com você. Seja bem-vinda, Lu. Que delícia. Não era nem pra falar. Menina, eu Ai falei dela com se ela. falasse. Ainda falei, Lu, surpresa. Falei com ela agora há pouco, safatinha. Uau. Falei, Lu, surpresa. Pra entrar de surpresa, eu quero fazer uma surpresa pra Neila. Gente, essa é a Luísa Miranda, sexóloga, psicóloga, que faz o podcast Santas Insanas com a Neila Medeiros. E eu convidei essa moça querida, lindona, para vir fazer uma homenagem para nossa Neila. Elas são mais do que parceiras de trabalho, amigas, e o espaço é teu, Lu. Ai, que delícia, gente. Ah, é impossível, né? Eu acho que falar da Neila e não pensar em tantas risadas que a gente já teve juntas, sabe? Acho que a gente já viveu muitas coisas. Ela é uma luz, sabe? Que existe, assim, na vida das pessoas. E a gente já riu muito. A gente já passou por cada coisa que só a gente sabe. De rir deitado no chão, Sabe? Dani. De rir fazendo xixi Uma quase na coisa boa. roupa, assim, de tempo, né? É um rindo de nervoso que com ela é incrível, sabe? Eu acho que com a Neila quase tudo é maravilhoso, assim, sabe? As risadas, é quando ela fala, quando ela abre o nosso podcast, sem contar na admiração que eu tenho por tudo que ela é, sabe? A mãe maravilhosa que eu acho que eu conheci. Vocês se conheciam antes do podcast? Sim. Como é que eu Sim. te conheci? Conta pra ela. Pois é, a gente se conheceu num aniversário do Léo, que é Do Leonardo. do Leonardo. O ruivinho da tia do jornal, o repórter. Exatamente. Aí foi engraçado sim. que ele chegou pra mim e falou assim: Nossa, Luísa, hoje aqui tem 3 artistas. Tem você, a Neila Medeiros, e aí era ele, óbvio, né? E aí foi muito engraçado, que aí, beleza, eu indo lá conhecer a Neila, linda, maravilhosa. Aí ela chegou pra mim e falou assim: Eu te conheço de algum lugar? Eu falei: Não. Eu disse, Eu tinha certeza da Só que a versão dela Já é com certeza cortou, melhor que a não. minha, tem isso. Eu fiquei olhando para ela o churrasco inteiro para Gente. lembrar de onde eu conhecia, mas eu não conhecia. Mas sabe o que é, Dani? A impressão que eu tinha de já conhecer. É isso aqui que a gente tem hoje
A É como se eu empatia. já soubesse que tinha potencial para virar isso, e como às vezes eu acho que não existe tempo, é como se já tivesse acontecido e eu não sabia e veio acontecer depois. Mas foi uma afinidade instantânea a ponto de achar que já Foi. conhecia. Não, e aí várias vezes depois a gente Mas sabe, descobriu que a gente trabalhava próximo e elas com esse carisma, né? A Neila você vê chegando, assim, numa energia que eu sim. acho que ela é uma pessoa na minha vida agora que eu já falei isso para quase todas as pessoas que estão na minha vida. É uma honra, assim, porque eu sou mais nova que as meninas, então ser a escolhida e merecedora desse espaço no podcast, para mim é muito surreal, sabe? Eu fico, gente, eu tenho que aprender muito com essas meninas ainda. Até E aí? parece. Até parece. Né? Ô, Lu, agora conta um segredo aí da Neila. É essa simpatia sempre ou ela chega de mau humor de vez em quando? O mau humor dela é assim. O mau humor dela é ótimo. Entendeu? É melhor do que muita gente, o mau humor Até de dela. mau humor é assim. Eu acho que a Neila de minha, mau humor é melhor que Gente, muita gente. É. o meu mau humor, na verdade, não é mau que humor, é maravilha. ansiedade. Você já percebeu que eu sou ansiosa, né, Lulu? Às vezes eu fico ansiosa. Pelo menos ela pegou uma fase minha, né? De estar recomeçando uma vida e de não saber direito como que é essa nova vida. Então ela me pegou numa fase muito ansiosa, querendo controlar as situações, querendo que as coisas dessem certo, querendo seguir o roteiro, querendo que tudo fosse perfeito. E aí eu, Sim. tipo assim, hoje em dia eu não tenho mais essa preocupação, ou pelo menos se eu tenho, ela é muito menor, porque eu já entendi que a vida não é assim, internet não é Sim. assim, e trabalhar com essa menina é um negócio assim, porque ela é muito competente, tem muita credibilidade, ela é uma profissional respeitada na área dela, senão ela não teria sido convidada para entrar no projeto, eu não botaria meu nome do jeito que eu sou cri-cri num projeto com uma pessoa que não tivesse credibilidade. Mas ao mesmo tempo ela é muito leve, entendeu? Ela é toda doidinha assim, toda descontraída, toda tatuada, toda colorida e aí você entende que dá para você ser as duas coisas, entendeu? Dá para você ser uma pessoa competente, séria, de credibilidade e ao mesmo tempo autêntica, diferente, sem ser como as pessoas esperam que você Leve. seja. É. Se eu quiser ter É o uma cabelo pessoa azul, eu não leve. vou deixar de ser uma jornalista séria, mas hoje meu cabelo tá azul, e aí? Então a Luísa traz Não, e eu muito adoro disso. falar assim, nossa, você vai pintar de azul? Vamos, deixa eu ir com você então, por favor. É, quando eu fiz a minha tatuagem, Não, ela quer estar aí comigo, eu acho que nós três, né? A gente tem se complementado em áreas que são muito diferentes e novas para nós três, e para mim, e para Neila também, né? As três Então, juntas foi formam um isso, uma garota boa. encontro também muito incrível, de divergências essa, e. essa, essa união é muito boa porque reflete no podcast, reflete no trabalho de vocês, porque a gente percebe que há uma sintonia, uma sinergia fora do trabalho, né? Sim. Por isso que eu decidi chamar você para participar hoje e eu tenho que testemunhar que também a sua simpatia em receber a minha Eu falei, mensagem lógico, foi muito simpática. Mandou mensagem de áudio, lógico, que que é pra legal, sentir, né? muito Lógico. Linda, legal. linda, ela é Vou linda. marcar uma live contigo também. Quero você aqui no meu canal também. Muito obrigada pela É uma simpatia. honra. Muito obrigada por conhecer você. E que seus passos sejam iluminados sempre e sempre em companhia dessa lindona, viu? É Obrigada, uma Lu, pela honra sua estar perto de participação. mulheres maravilhosas, porque eu acho que a gente faz bem uma para outra. Eu acho que o mundo precisa de mulheres que se unam, que sejam leves umas com as outras, sabe? Que a gente tenha sororidade, Com que a certeza. gente tenha acolhimento, espaço de troca e de amor, né? Eu acho que E que se infelizmente, apoiem, exatamente, Eu infelizmente a quero gente ainda né? Que se compete apoiem. muito mais É melhor ter uma e não constelação do dá. que ter uma estrela só. Mas eu queria falar uma coisa da Dani com você aqui presente, que eu falei de você essa semana, Dani, para uma terapeuta que eu acompanho, que como eu admiro você, porque a Dani é jornalista, mas antes dela ser uma jornalista, ela sonhava em ser jornalista, não trabalhava num veículo. Ela trabalhava numa igreja e fazia assessoria da igreja, entrevistava pessoas, ela é a comunicação dessa igreja. E ela apostou no Sim. sonho dela, criou o canal dela, criou o programa dela com o nome dela. Você precisa ter muita confiança para você botar seu nome para jogo. Ela organizou
toda a comunicação do canal dela, que você precisa ver, ela chama você para live, ela manda tudo detalhado, bonito, organizado, a pauta é essa, você vai falar disso, é dia tal, ela lembra. Ela é, assim, uma assessora de imprensa dela mesma, muito competente. E, ela tá na 4ª temporada. Você tá entendendo o que é a pessoa acreditar e investir? Isso é muito empreendedorismo, isso é muito engajamento, é amor próprio, é acreditar no próprio sonho. E eu admiro você demais, porque eu não tenho essa desenvoltura que você tem para organizar a própria vida profissional. Eu preciso de pessoas para trabalharem comigo. Eu não sei fazer isso por mim. Então, eu te admiro muito, Dani, por isso, assim, de verdade. E eu falo de você para as pessoas, eu mandei seu @ para essa terapeuta, porque eu falei assim, olha essa menina aqui, faz o que ela faz. Entendeu? E eu queria dizer aqui na frente da Luísa, de todo mundo que está assistindo, o tanto que eu te admiro por isso. Você nem sabe o tanto que você já me ensinou. Eu ouvi isso de Neila Medeiros, é impossível, porque ainda mais hoje. Hoje era um dia que eu estava muito para baixo e hoje é coisa de Deus mesmo. Ouvir isso de alguém que você admira é muito bom. Eu acredito no sonho de ser jornalista e é muito difícil porque às vezes você leva muita porta na cara. E eu vi isso de uma referência que eu sou sua fã já há muito tempo. Como pessoa, como jornalista, e é muito bom ouvir isso de você. Obrigada, lindona. Agora, muito Dani, obrigada. Dani, beijo, obrigada, viu? Eu só preciso finalizar com uma coisa. Você pensou o seguinte, eu quero ser aquilo lá, eu quero estar lá onde essas pessoas estão. E o que você fez? Você foi atrás dessas pessoas, porque você falou assim, não, eu já tenho, eu acho que você pensou isso. Ela entrevistou todos os jornalistas de Brasília, de televisão, todos os apresentadores, repórteres. Se você for olhar os programas dela, ela falou com a imprensa de Brasília inteira, sem crachá, minha filha. Você tá entendendo? Então, isso é você. Sensacional. Você não é menos jornalista. É propósito, né? Maior do que só estar ali. É o que faz sentido para você. Bora. Admiro demais. Que honra. Ela entrevistou todas as pessoas da área, tá desenvolvendo conteúdo na área. Isso é ser jornalista. E a internet fala, você não precisa mais de crachá e de emissora. Você é o seu canal. Isso diz muito. É sonho. Sim. É sonho, 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 sonho. A luta é grande. E com certeza, quando a gente tem mulheres assim que nos apoiam, a gente vai mais além. É isso mesmo. Lu, obrigada, viu, pela sua participação. Um beijo, viu, meu amor, minha santa insana preferida. A outra, não, preferida não, gente, as duas são, né? Outro dia falando assim, as duas santas. Não, as duas são, gente, maravilhosas. Não posso. Não, a Maria também é incrível, eu amo demais também. Meninas, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Que quinta-feira a gente Neila Gatona, quinta-feira, que horas? Toda quinta-feira, 21h12, que a gente não é normalzinha, não. É 21h12. Não pode. @santasinsanas.jbr, de Jornal de Brasília. Essa é a nossa página. E toda quinta-feira, 21h12, tem um debate lá, nós três. Excelente. Eu quero encerrar essa live com você, te perguntando algo que eu acho que você já tem uma análise até então. Você tem muitos anos ainda pela frente para nos ensinar o que é ser jornalismo, mas até então, o que o jornalismo te ensinou como pessoa, como profissional? O que te fez realmente até então? O que o jornalismo te formou como a Neila Medeiros de hoje? Eu acho que o jornalismo me deu uma profissão, me deu um ofício, me ensinou a trabalhar, me ensinou a ter horário, a respeitar a hierarquia, me ensinou a viver do meu trabalho, a amar trabalhar todos os dias e voltar para casa e receber o sustento da minha casa. O jornalismo me ensinou sobre pessoas, me deu a oportunidade de me comunicar, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, que eu faço desde que eu nasci. Eu tinha um monte de deficiências para resolver, mas eu era muito comunicativa. Então, eu acho que isso me salvou. O jornalismo me salvou das minhas dúvidas a respeito de se eu daria conta de me encaixar no sistema, na vida. E o jornalismo me deu oportunidades de conhecer as mais diversas pessoas,
de conhecer pessoas que eu admirava, de entrar em mundos que eu achava que eu jamais entraria. O jornalismo me ensinou a ser profissional, me ensinou a querer melhorar cada dia mais na minha profissão, me mostrou que eu gosto muito de estudar, porque eu cresci acreditando que eu não gostava de estudar, porque eu tinha déficit de atenção e as pessoas falavam que eu não gostava de estudar. Na verdade, eu entendia diferente e me concentrava diferente. Hoje eu sei que eu sou um TDAH, mas na época eu não sabia. Só diziam que eu não queria nada com basquete, eu acreditei. Então, o jornalismo me ensinou que eu sou capaz, que eu gosto de estudar, que eu gosto de conhecer, que eu gosto de me comunicar com as pessoas. Me ensinou que eu faço o que eu gosto e que eu quero ainda continuar me comunicando. E como eu falei para você, eu acho que uma vez, não importa onde, né? Não importa se é aqui, se é lá, se é no ar, se é fora do ar, se é na internet, se é no rádio. Mas eu quero continuar tendo essa capacidade de me comunicar com as pessoas, porque isso é o que me alimenta, alimenta a minha alma, é o que me faz bem. Eu acho que o jornalismo me ensinou muita coisa. Muita coisa. Com certeza. E é o que você passa para as pessoas e você ensina para as pessoas. Você aprendeu e você ensina. Mais uma vez, muito obrigada pelas suas palavras que ensinaram o que é jornalismo, mas mais pelas suas palavras que me motivaram hoje a continuar a ser jornalista. Eu sou sua fã, mais uma vez, como pessoa, como jornalista, e eu quero te conhecer pessoalmente um dia. Estamos aqui, estamos aqui. Muito obrigada, viu? Que Deus ilumine seus passos cada vez mais. Os seus também. Obrigada, viu, pelo convite. Um beijo. Tamo junto. Eu que te agradeço. Tchau, gente. Tchau, obrigada. pessoal. Obrigada. Tchau.